Oi, meu nome é Joives e esse é mais um vídeo da série Do Zero a Prod, onde a gente tira uma aplicação do papel e coloca ela totalmente funcional em produção. Nos últimos vídeos, a gente desenvolveu a aplicação com os endpoints, o MVP da nossa aplicação, e colocamos ela rodando numa instância EC2 dentro da Amazon, da AWS. Porém, o nosso banco de dados ele estava rodando dentro de um Docker, dentro da própria instância. Então, toda vez que a gente matava aquela instância, o banco de dados era resetado. E a gente não quer isso, né? A gente quer um banco de dados que permaneça com os dados ali salvo por um longo período. Para isso, eu criei aqui um ticket na nossa sprint para a gente fazer a configuração do banco de dados no RDS, que é o serviço da Amazon para banco de dados. Então a gente vai criar um novo banco de dados, configurar ele com a nossa instância da EC2 para os dois se comunicarem, colocar eles ali dentro da mesma subnet. E na sequência a gente vai criar o banco de dados com as migrações e tudo mais e ter certeza que ele está comunicando com a nossa API, que a gente está conseguindo ler e escrever dados tranquilamente. Então, sem mais delongas, o que a gente precisa fazer aqui é basicamente associar o card para mim e dizer que ele está em progresso. Com isso, o nosso time, que no caso atualmente é composto só por mim, sabe que, olha só, o juiz está trabalhando nesse card aqui, ele está configurando o banco de dados e vai resolver o problema que a gente tem atualmente. Então, para poder fazer essa configuração, a gente entra aqui no console, né? A gente tem aqui a nossa interface gráfica da AWS, a gente também pode fazer isso através do terminal, mas nesses primeiros vídeos eu estou tentando fazer via interface gráfica, porque acaba ficando mais didático, né? Então, para criar é bem simples, a gente clica aqui no botão Create Database, a gente tem diversas distribuições aqui, Oracle, SQL Server, DB2, MariaDB, MySQL. A gente tem as distribuições do próprio da própria AWS, né, que é o Aurora. Mas no meu caso eu vou dar preferência para o Postgres, que é o banco de dados que a gente já vem utilizando aí desde o começo. A gente escolhe aqui a versão padrão. Nós temos aqui os templates, né? Eu sempre, como a gente viu nos últimos vídeos, eu estou dando preferência sempre para o free tier, né? Todas as opções que oferecem free tier para a gente, onde a gente pode utilizar ali até um certo ponto de graça. Eu estou dando prioridade porque é uma aplicação que não traz nenhum retorno financeiro e como a intenção dela é mais didático, o que a gente puder fazer de graça acaba sendo mais vantajoso. Então eu vou pegar aqui a opção Free Tier. Então, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum tipo de réplica, nem nenhum tipo de serviço que garanta ali uma performance melhor ou uma disponibilidade maior. Porém, é de graça, então nesse caso fica tranquilo para a gente. Agora o que a gente precisa fazer é identificar o nosso banco de dados. A gente vai colocar aqui Mako API DB, que é o nome da nossa API, mais a sigla DB no final. Aliás, creio eu que só um instante aqui. Vamos ver como que ele espera aqui no nosso arquivo de configuração o banco de dados de produção, que a gente aproveita e cria com o mesmo nome, né? Produção, ele espera aqui, ó, Mako API Production. Então vamos criar com esse nome aqui. Ele não aceita underscore. Então vamos criar aqui Mako API Production, sem espaços. Aí a gente define aqui o username, vamos deixar o padrão Postgres. A senha vamos colocar para nós mesmos gerenciarmos. Aí a gente coloca uma senha qualquer aqui, segura. No caso a nossa não está nem tanto segura, mas como a gente vai desabilitar isso depois, está tranquilo. Aqui a gente tem as configurações de instância, storage, e aí aqui a gente pode
conectar com a nossa instância EC2. Então ele já dá a opção aqui, a gente não precisa fazer a configuração da subnet manual. A gente vem, só seleciona a nossa instância e ele adiciona para uma das regiões lá que a gente tem disponível nas nossas subnets. Então aqui a gente poderia selecionar aqui, ó, a gente tem 5 subnets. Tá, aqui no modo automático. Vamos deixar no modo automático para evitar problemas aqui. Então aqui a gente tem as zonas de disponibilidade. A gente poderia criar um novo security group aqui para poder ver quem pode acessar ou não. Não, vamos manter no padrão mesmo. Depois a gente configura isso com mais calma. Então, monitoramento aqui, vamos deixar padrão também. Tranquilo. E eu creio que seja isso. Vamos criar aqui o nosso banco de dados. Bem, estamos aqui com o nosso banco de dados criado, devidamente configurado aqui. Agora o que a gente precisa fazer é garantir que a nossa aplicação está se conectando com ele, né? Então, nós vamos vir aqui. Opa! CD Projects. É isso. Então, a gente vai conectar aqui a nossa máquina, EC2. E, bom, se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver que ele está rodando, está recuperando os dados diretamente do nosso banco que está rodando no Docker. O que a gente precisa fazer agora é alterar, apontar essa aplicação para o banco de dados que a gente criou. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é matar o servidor que está rodando, né? Então a gente vai acessar aqui a pasta da nossa aplicação. Vamos ver qual que é o ID do processo, né, que está rodando o nosso servidor. Vamos lá. Temp PIDS server. Então a gente copia aqui o ID do processo. E aí a gente mata esse processo. Para matar o processo é kill -9 e a gente passa o ID. Depois a gente precisa remover esse arquivo do processo, porque senão a gente não consegue subir outro servidor. E aí se a gente rodar aqui novamente, atualizar nossa página, a gente vai ver que ele caiu, né? Não tem mais nada porque o servidor não está funcionando. Então o que a gente precisa fazer agora é basicamente vir no nosso arquivo de configuração do banco de dados. Config database. Aí o que a gente vai precisar setar? A gente vai precisar alterar o database host. Basicamente acho que é só isso. E a senha. Então nós vamos precisar aqui alterar o database host. O nome do banco de dados de produção vai estar aqui. A gente só precisa alterar o host, o nome do banco de dados já está aqui. Ele vai criar um banco de dados de cache, um para as filas e um para o action cable. Enfim, não vamos utilizar por enquanto, mas vamos criar de qualquer forma para já deixar a aplicação configurada padrãozinho, né? Então, como a gente pode fazer isso aqui? Vamos copiar aqui primeiramente o nosso host, né? A gente tem que entrar aqui dentro do banco de dados. Você vai ver que tem um endpoint aqui, a gente copia o host, né? Então a gente vai precisar exportar aqui, ó. Não sei se vocês repararam, mas todos esses valores aqui, ó, eles podem ser lidos das variáveis de ambiente, né? Quando a gente usa aqui env
fetch e passa um nome, ele tenta pegar das variáveis de ambiente. Se ela não existir, ele coloca um valor padrão aqui, né? Então, ele coloca localhost e seta um valor padrão, né? Então, a gente vai setar, basicamente a gente precisa setar essa variável de ambiente para ele não usar mais o valor padrão e assim conectar no nosso banco de dados. Como a gente cria uma variável de ambiente, a gente vai usar export, aí a gente coloca o nome da variável, database host, igual, e cola o host que a gente criou. Bom, aqui basicamente eu estava esquecendo de setar a chave que decripta os valores sensíveis aqui, como se fosse o Ansible Vault, não sei se vocês estão habituados com isso, mas é um tipo de arquivo que você pode setar lá suas senhas e tudo mais, e aí ele usa uma única chave para decriptar esse arquivo e ler. Então, eu não estava fazendo isso, então por isso que a gente não estava conseguindo subir o servidor. O que a gente precisa fazer aqui, basicamente, é rodar esse comandinho aqui, ó, onde a gente seta o editor, que é o Vim, é o único que a gente tem disponível aqui, ou o Nano, né, mas o Nano eu não sei mexer, então eu prefiro o Vim. E aí, esse comando do Rails, ele gera essa chave pra gente, juntamente com o arquivo que a gente pode preencher e colocar os valores sensíveis lá dentro. Então aqui, ó, se eu quiser colocar aqui, ó, sei lá, db password, aí eu venho aqui e coloco esses valores aqui nesse padrão, né, chave valor como se fosse um YAML file, e fica tudo certo. Então o que a gente precisa fazer aqui agora é salvar, e ele vai gerar esse arquivo aqui. Isso aqui ele gera essa chave. Essa chave aqui é confidencial. Quando você for configurar na sua aplicação, você tem que ter certeza que você vai deixar ela salva num lugar seguro no seu... Por exemplo, você pode usar ali a configuração de credenciais da própria AWS, e aí você tem acesso aqui, né? Então, no nosso caso, o que a gente precisa só garantir é que esse valor ali, ele vai estar sendo armazenado dentro de uma variável de ambiente chamado Rails Master Key. E aí, uma vez que a gente adiciona essa variável de ambiente, a gente pode vir aqui e colocar Rails Env Production. E aí, a gente entra no nosso console. Conseguimos, resolvido. Agora, o que a gente precisa fazer é verificar se estamos já conseguindo conectar no nosso banco de dados. Credential All. No database error. Beleza. Não temos o database criado. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Rodar o comando que faz isso. Então, a gente vai colocar Rails env. Aliás, eu acho que a gente pode até já fazer isso aqui direto agora que a gente já conseguiu resolver o problema. Vamos colocar Rails export, Rails env, e já deixar production, que aí todos os comandos que a gente rodar, ele já vai entender que vai ser para ser executado no modo de produção. Então, vamos só tentar vir aqui agora, se ele vai acessar prod, acessou prod, então tá certo. Aí o que a gente precisa fazer agora é criar o nosso banco de dados, né? RailsDB create, e ele criou um banco de dados para aplicação, um para cache, um para filas, né? Que aí no caso a gente pode utilizar o Sidekick ou qualquer outro sistema de fila aqui, e o último para o cable, né? Action Cable, que é a parte de WebSockets, né, para você ter conexão em real time com as suas aplicações. Até, isso aqui vai ser até interessante para a gente usar com o aplicativo Swift, né, quando a gente começar a ter notificações e tal. Mas por enquanto a gente não vai utilizar. Mas como já é uma configuração padrão, vamos deixar aqui configurado para quando a gente precisar utilizar, vai estar disponível. E aí, uma vez que a gente criou o nosso banco de dados, a gente precisa configurar ele, né, setar, configurar as tabelas e tudo mais. Então, a gente vai usar, em vez de usar migrate, em produção a gente costuma usar schema load. Isso aqui você tem que ficar atento, que você só pode rodar isso na primeira vez, quando você está criando o seu banco de dados. Porque se você rodar esse comando quando o seu banco de dados já existe, tem dados,
você pode acabar perdendo os seus dados, né? Ele pode resetar o seu banco de dados e remover todos os registros que tem lá dentro. E a gente não quer isso. Então, agora sim a gente pode vir aqui novamente no nosso Rails C, no nosso console, e verificar novamente. Beleza, agora sim. Então, basicamente está conectado. O que a gente precisa fazer agora é subir o nosso servidor novamente. Então, a gente vai colocar Rails Server. Vamos setar aqui para o IP 0000. Colocar a porta 3000. E vamos executar. Vamos ver se ele vai subir certinho. Subiu. Na teoria, se a gente vier aqui no nosso IP novamente, ele tem que estar rodando e retornar um dado vazio, exatamente. Então, ó, qual a diferença aqui do modo de produção? Por exemplo, se a gente bater num endpoint que não existe, ele não vai exibir aquela mensagem do Rails lá toda estranha explicando qual é o erro. Ele só vai dizer erro 404, página não encontrada. Um erro padrão e objetivo. E aí, se você precisar monitorar, entender o que está acontecendo, você vai ter que ir nos seus logs. Então, uma vez que a gente criou, o que a gente tem que fazer aqui agora é vir aqui no nosso Insomnia. E eu já deixei aqui algumas requisições prontas para podermos testar, né? Então, só vou copiar aqui o IP. Então, vamos criar primeiro aqui um método de pagamento. Vamos setar aqui a nossa URL base. Então, setamos o IP com a porta 3000 e a gente quer criar um método de pagamento primeiramente. A gente envia, foi criado. Então, se a gente, na teoria, vier aqui no nosso Google Chrome e alterar para Payment Methods, a gente vai ver que ele já está retornando dados. E dessa forma, a gente pode vir aqui também fazer a mesma coisa, né? Copia aqui a URL base, seta aqui, envia. Opa, a gente precisa alterar aqui, né? Vamos copiar o ID do método de pagamento e a gente precisa setar ele aqui, ó. Então, agora deveria funcionar. Então, se a gente vier aqui no nosso Google Chrome novamente e colocarmos Transactions, a gente vai ver que ele tem aqui duas transações, né? Uma do o saldo inicial e a outra do estorno que a gente criou aqui, dados fictícios. E da mesma forma, se a gente vier aqui nos logs do nosso banco de dados, a gente consegue ter acesso aqui a tudo que aconteceu, né? Aqui, escrita, tudo mais, vamos ver aqui. E é isso. Outra forma de ver também o que aconteceu, aqui é local, né? Isso aqui é local. Ou é não, isso aqui é da AWS mesmo. Então, ó, você está vendo que ele está recebendo aqui. E basicamente está funcionando. A gente alterou ali o host, né? Basicamente apontando pro DNS do nosso banco de dados. E ele conectou. Dessa forma, a gente pode verificar aqui que atualizado ele está retornando o dado. Então, a gente pode vir aqui, copiar isso. A gente abre o nosso ticket. Vem nos comentários, cola isso aqui. Em contrapartida, a gente vai vir aqui, vai derrubar o servidor. Vamos entrar no modo console. E aí vamos colocar aqui transaction.all. E aí a gente vai copiar essa evidência também. Copia daqui, prod. Existe, a gente pode vir aqui docker ps, sudo docker ps
docker rm sudo docker rm docker, vamos dar um docker compose down só então, docker compose down. E precisa dar sudo docker compose down. Então a gente pausou aqui, deu stop no nosso banco de dados do Docker, e na teoria, se a gente rodar aqui, ele deveria estar funcionando. Não está funcionando por quê? Porque o servidor não está setado. Vamos subir aqui de novo, só o servidor só para testar. Na teoria, se a gente subir aqui o servidor do Rails, né? Ele tem que continuar funcionando normalmente, retornando os mesmos dados, né? Tá. Vamos só verificar aqui. Na teoria não está funcionando, hein? Vamos aqui. Database host. Verdade, ficou faltando isso aqui, ó. Então a gente não setou o nosso database host. Vamos setar aqui então, export database host. Aí a gente volta aqui no nosso na nossa interface, copia o host, cola aqui. Agora na teoria a gente entra aqui no Rails. Vamos ver se o banco de dados está criado, provavelmente não. Não tá. A gente só repete o que a gente acabou de fazer rapidinho. A gente vai dar um Rails, a gente vai dar um Rails DB create. Ele vai criar os bancos que a gente precisa. E aí a gente vai dar um Rails schema load. E aí na teoria, se a gente entrar aqui Rails C, ele vai não vai dar erro, né? Ele vai retornar um array vazio. Retornou certinho. Aí a gente dá exit, sobe o servidor rapidamente. Subiu o servidor. A gente vem aqui, cria um método de pagamento. Vem aqui, altera o método de pagamento. Tá vendo porque é importante ter um QA no seu time? Acabamos de pegar um problema aqui que ia passar batido, ó. Então, agora na teoria, a gente vai atualizar aqui, ele vai retornar certinho. Aí a gente copia a evidência, vai lá no ticket do Gira, apaga, cola a evidência nova. Aí nós vamos matar aqui, vamos dar um Rails C. E aí a gente vai dar transaction.all. Aí a gente novamente copia a evidência daqui. E aí, como última evidência para garantir que está funcionando, a gente vai dar um echo database host e vai dar um docker sudo docker ps, sudo docker ps, e vai ver que não tem nenhum container rodando. Então a gente pode garantir que está sendo conectado realmente na AWS. Vamos copiar aqui. Aí a gente copia. A gente copia aqui. Vem e cola. E aí por último, a gente copia essa aqui que a gente acabou não conseguindo copiar a tempo. A gente vem daqui, copiou, cola aqui. E é isso. Aí a gente adiciona aqui no comentário QA evidences.
API is properly connected to RDS database. Aí a gente salva aqui. Se a gente vier aqui nos logs, agora muito provavelmente, vamos ver se alterou alguma coisa. Então agora conectou. Legal. Vamos ver aqui. Beleza. E é isso. Então a gente atualiza aqui. Precisa subir o servidor, né? Vamos só subir o servidor aqui mais uma vez. E roda e garante que está certinho. Então, agora sim, colocamos a evidência. A gente pode mover aqui nosso código para mergeado e done. E dessa forma, a gente finaliza mais um card aqui. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Espero que tenha dado para entender, apesar aí dos problemas que enfrentamos, mas é também uma oportunidade bacana para aprender como lidar com esses problemas. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o comentário aí, qualquer coisa que você teve dúvida, eu vou ter o maior prazer de te explicar. E eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais.